O Brasil depende de fertilizantes. Tá? Estive há pouco conversando com o presidente Putin, mais de 2 horas de conversa. Tratamos de muita coisa. A questão dos fertilizantes foi uma das mais importantes. Tratamos do nosso comércio e, obviamente, ele falou alguma coisa sobre a Ucrânia, que eu me reservo aí, como um segredo, né, de não entrar em detalhes da forma como vocês gostariam. O Brasil faz parte do Conselho da ONU. Nossa cadeira não é permanente. Tá? Há alguns dias foi votado uma resolução. O Brasil teve uma participação ativa nessa resolução. Se vocês tomarem conhecimento, não tem nenhuma sanção ou condenação ao presidente Putin. E essa resolução, pelo que tudo indica, será novamente votada na terça ou quarta-feira. Deixo claro que o voto do Brasil não está definido ou atrelado a qualquer potência. O nosso voto é livre e vai ser dado nessa direção. Quando se fala em sanções econômicas, cada país bota na mesa, né? Olha, eu topo, desde que isso fique fora. A Alemanha, por exemplo, não aceita falar em sanção econômica do gás. Óbvio, assim como muitos países da Europa. Os Estados Unidos também têm a sua área, que eles não aceitam discutir sanções. O Brasil, nós sabemos, apesar da cadeira nossa não ser permanente, tá? Nós temos voz e voto. Para nós, a questão do fertilizante é sagrada. E a nossa posição, como acertada com o ministro Carlos França, tá? Bem como o senhor Ronaldo, que nos representa no Conselho, é de equilíbrio. E nós não podemos, né, ao interferir, se bem que nós queremos a paz. Temos uma colônia de ucranianos muito grande no Brasil. Nós não podemos trazer consequências para cá. A Ucrânia, por exemplo, é um dos países, um dos grandes produtores de trigo, de soja e de milho. E um problema, né, por sanções, além da produção deles, obviamente, se ficar prejudicada, a nossa também pode ficar. Não podemos esquecer que cada 5 pessoas no mundo, uma é alimentada pelo Brasil. Então a nossa posição tem que ser de bastante cautela. Não podemos, ao tentar solucionar um caso que é grave, ninguém é favorável à guerra em lugar nenhum no mundo, mas trazemos problemas gravíssimos para toda a humanidade e para o nosso país também, que está nesse contexto. Estou aberto nessa questão, estou aberto a alguma pergunta aí, se for compatível com o assunto, se eu puder responder, sem problema nenhum. Presidente, Luciano Teixeira da FPT São Paulo, o senhor consegue detalhar um pouco mais essa conversa de 2 horas com o Putin? Não, é reservada. Presidente. Desculpa aí, tá? É reservado. Presidente, Matheus Meirelles da CNN Brasil. Além da questão do fertilizante, quais outros temas o senhor tem preocupação com essa guerra expansiva entre Ucrânia e Brasil? Tem entre Ucrânia e a Rússia, tem a questão também dos combustíveis, o aumento dos preços dos combustíveis, um impacto direto. Quais outros temas também podem estar sendo atrelados a esse conflito em prejuízo ao Brasil? O preço do petróleo lá fora subiu bastante, oscilou bastante. Isso com toda certeza repercute no mundo todo. Então a paz aí é o melhor caminho para que nós fiquemos livres de uma alta considerável no preço dos combustíveis, nós e o mundo todo. Eu estive na Hungria há pouco tempo. O aumento do gás na Hungria, antes do episódio, obviamente, né, foi de 100%. Um dos países da Europa que menos aumentou o valor do gás. A Europa é quase completamente dependente do gás da Rússia. Então, o que acontece, o gás é problema deles, sim, mas interessa para nós. E aumentando mais o preço do gás, o que a Europa produz e parte exporta para nós, fica mais caro também. Ou seja, a vida de todo mundo passa a ficar mais difícil. Então a busca da paz é a melhor coisa que pode acontecer. Nas questões particulares, das duas regiões ali, mais ao sul ali da Ucrânia, a história mostra o que vem acontecendo, desde quando a Rússia ela perdeu a sua cortina
de ferro. E aquela região mais ao sul, há uma região específica, quase a totalidade da população ali, no referendo de há pouco tempo, era favorável à sua independência. Então essas questões são particulares, né? A própria Ucrânia nasceu de um referendo também, e nós aqui assistimos o desfecho desse embate. O que a Rússia quer é a independência dessas duas áreas. Não vou entrar no mérito se tem razão ou se não tem. Nós buscamos apenas a paz nessa questão. Um segundo. O primeiro aqui é da Rede TV, por favor. Murilo Rincon, Rede TV. Fica de pé, por favor. Fica sentado aí. Presidente, só para falar dos fertilizantes, né? De que forma a falta desses fertilizantes principal impacta diretamente na nossa agricultura? Olha só, a pergunta é boa por quê? Logicamente cai a produtividade. Pessoal, nós temos fertilizante no Brasil, na foz do Rio Madeira, temos potássio em abundância, mas é uma reserva indígena. Por que não explorar isso daí? O Brasil foi, em parte, inviabilizado no passado com a indústria da demarcação de terras indígenas. Está no Supremo Tribunal Federal a decisão de um novo marco temporal. Está 1 a 1 para cá. Vista está com o ministro Alexandre de Moraes. Vamos supor que esse novo marco temporal seja reconhecido. Uma outra área, o somatório, dessas áreas que surgiram no Brasil, equivale a uma região sul. Nós já temos o equivalente à região sudeste demarcada como terra indígena. E pela localização geográfica dessas áreas, que equivale à região sul, nós eliminaremos da possibilidade de a agricultura funcionar em outra área tamanho do estado de São Paulo. Ou seja, nós trazemos problema para nós mesmos. Eu volto para vocês. Energia, temos problema? Temos. Mas eu sobrevoei o Vale do Rio Cotingo, lá no estado de Roraima. É um espaço de mais ou menos 12 quilômetros com queda de 600 metros. Um rio bastante volumoso. Você poderia fazer 4, 5, 6 pequenas hidrelétricas ali, e em vez de você trazer energia lá de Manaus para Boa Vista, você exportaria energia para a região norte quase toda e também grande parte do norte e do nordeste. Nós temos solução, só que nós, brasileiros, nos inviabilizamos. Qualquer outro país do mundo, um povo, vamos assim dizer, mais ativo nessa questão, uns políticos mais ativos também, seria solucionado. Eu pretendo, como tem um projeto no Congresso, que está parado há mais de ano, permitindo um indígena fazer na tua terra o que um fazendeiro faz na sua terra vizinha, desde que ele concorde com isso. Se esse projeto for para frente, nós podemos resolver essa questão do Vale do Rio Cotingo. Eu desci na aldeia Frechal, encontrei irmãos nossos indígenas que são tão evoluídos ou inteligentes como todos vocês aqui. Ou seja, o Brasil tem solução para tudo. Nós é que nos inviabilizamos. Presidente, Marcelo Matos da Rádio Jovem Pan, voltando a essa questão dos combustíveis, sabendo que a Rússia produz 10% do petróleo mundial, o petróleo subiu essa semana, o dólar também subiu de 5 para 5,15, de 4 para... há várias propostas no Congresso sendo discutidas, também tem a questão dos governadores. O senhor acha que, no momento de guerra mesmo, como estamos vendo, poderia haver uma redução do ICMS? Que projeto que possa passar no Congresso para um curto prazo poder haver uma mudança? Eu tenho acompanhado a proposta de emenda à Constituição que dá poder ao chefe do Executivo Federal, eu ou aos 27 governadores, de diminuir ou zerar o PIS/COFINS, ICID ou ICMS, sem o imposto compensador. Agora, isso aí é autorizativo. Caso essa PEC seja aprovada, é autorizativo, o presidente ou governadores pode fazer essa redução. Agora, hoje em dia, o ICMS do combustível está congelado. Ou seja, o etanol caiu um pouco mais de R$1 nas últimas semanas. Na ponta da linha, ele não cai, até porque está congelado o ICMS. No tocante à gasolina, ela é bitributada, porque o ICMS é com um percentual em cima do preço final da bomba. Quando a gasolina é misturada no álcool, o álcool já vem com ICMS, ele é bitributado no ICMS. Ele é bitributado em cima do imposto federal, PIS/COFINS, que é o preço final da bomba. Ele é tributado em cima da margem de lucro no posto de combustível e é tributado também em cima do valor do frete. Ou seja, um dado concreto, porque com números você não tem como errar.
Quando nós assumimos, decisão minha, nós congelamos os impostos federais dos combustíveis. A gasolina, por exemplo, está em 69 centavos por litro desde janeiro de 2019. Se você pegar o ICMS, o percentual é o mesmo. Mas como a base aumenta, eles quase que dobraram a arrecadação de ICMS. Então nós temos que ver onde é que está havendo um excesso. Não é possível você cobrar R$2 de ICMS num litro de gasolina. Se o meu federal ainda acha que está alto, 69 centavos, imagina R$2 por lado de lá. Agora, essa proposta nossa, por incrível que pareça, o governo americano está disposto a adotá-la. O imposto federal, os impostos são bem menores que o nosso, e ele quer zerar isso aí. Nós pretendemos aqui, se chegar para mim, nós tratarmos essa questão do imposto, pelo menos em cima do diesel. Agora, digo, ele é autorizativo. Isso eu vou conversar com o Paulo Guedes, que é a pessoa que eu dei carta branca para tratar da economia, para ver se ele concorda ou não, e nós diminuímos ou não parte ou em todo do imposto federal, no caso do óleo diesel. Presidente, por favor, Nina Barbosa. Não, siga lá, porque Luciana Teixeira do SBT. Presidente, código SWIFT, né? Tá. Estamos proibindo aí transações com código SWIFT, impedindo bancos russos de atuar no mercado internacional. Como é que fica a transação do mercado russo em relação a isso? Qual é a posição do senhor em relação a essa possível ameaça nuclear aí do Putin e desse encontro aí, dessa negociação? Como a Alemanha vai pagar o seu gás? Como não vai pagar, não vai ter gás. Então, acho que isso aí é uma proposta nat-morta. Não tem cabimento, não sei negociar. Agora, a experiência que eu tenho, né, de 15 anos apenas de exército, da história militar. Não adianta, desculpa o português, né, você tem 1 milhão de razão, de outro lado você tem um canhão. Então, ninguém quer usar, em guerra, ninguém quer usar a pólvora, né, todo mundo prefere usar a saliva, mas você não sabe o que acontece por lá de lá. O mundo se preocupa com isso, sim. Um conflito, ainda mais indo para a área nuclear, o mundo todo vai sofrer com isso daí. Então, isso não interessa para ninguém, seria um suicídio. Agora, nós devemos entender o que está acontecendo. No meu entender, nós não vamos tomar partido, nós vamos continuar pela neutralidade e ajudar no que for possível, busca da solução. O Brasil tem uma tradição de ter excelentes pessoas do quadro diplomático, como nós temos o Carlos França no momento, né? Como tivemos no passado, outras pessoas, como por exemplo, a própria o Estado de Israel surgiu de uma interferência nossa. A gente espera que isso se resolva nos próximos dias, porque todo mundo tem a perder. Inclusive, quem não entrar na guerra, né? Se bem que essa guerra eu não acredito que ela se prolongue mais, eu não acredito. Se bem que guerra você sabe quando começa, não sabe quando acaba, né? E nem com que preço. Presidente, Nina Barbosa, TV Tribuna, mas aí você... Nina Barbosa, Obrigada, tá? TV Tribuna, afiliada da Rede Globo, Baixada Santista e Vale do Ribeira. Presidente, o senhor continua com o discurso da neutralidade, mesmo diante, próximo a Kiev, já tem tropas lá preparadas. A gente pode ter nas próximas horas um massacre de civil. Os líderes do Ocidente já se manifestaram e o senhor vai se manter na neutralidade? Grande parte da população da Ucrânia fala russo, uma parte considerável. São estados, praticamente, países irmãos. A guerra, o massacre civil, isso há muito tempo não se ouve falar, não é tática, nenhum país do mundo fazer isso, ainda mais quando o mundo está conectado com as mídias sociais. As imagens aparecem em fração de segundos no outro local. O pessoal, o país que quer ganhar guerra, nós sabemos quem tem a maior força e pode ganhar guerra, mas não quer criar um problema humanitário com o mundo todo. Não acredito nisso aí. Agora, qual é a minha posição? O que você quer que eu faça o quê para acabar com a guerra? Tudo que eu posso fazer, eu já fiz e continuo fazendo. Mesmo com brasileiros lá no... Nós já temos 70 brasileiros que já estão... Que país? Nós já conseguimos retirar de lá. Estamos aguardando o interesse... Romênia, obrigado. Estamos aguardando o interesse dos brasileiros, muitos no futebol, e envio para o Brasil. Se tiver, se eu der o já aqui, no máximo 6 horas, o 2 KC-390 nossos, como acertado com o comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Batista Júnior, parte para lá, para trazer para cá. Próxima pergunta, Sandra Barbosa, Banho, São Paulo. Presidente, haverá um encontro entre a Ucrânia e a Rússia agora no começo da semana.
O que o senhor espera desse encontro? O senhor espera a paz? Eu acho que nas próximas horas esse encontro é o representante da Rússia com o Zelensky, né, o presidente da Ucrânia. Você pode ver, é uma coisa parece que não é tão complexa. Olha o poderio das duas forças. Acredito que se chegue a uma solução. O que os russos querem é, porque via um referendo, uma das províncias foi 96% favorável, outra 89% pela separação. Então, isso daí será colocado na mesa. E você veja o interesse russo, veja o interesse ucraniano, e não basta quem tem razão. Nós temos que ter juízo para não aprofundar uma crise que cada vez aumenta mais a temperatura. Mas acredito nas próximas horas, quero ousar aqui, próximos dias ou horas, aparece a solução para esse caso aí. Próxima pergunta, Andressa, SBT Santos. Presidente, obrigada. Eu queria perguntar em relação aqui à nossa região, Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, e com essa extensão da guerra, que a gente não sabe se irá continuar ou não, como que isso pode impactar nas transações em relação à importação, exportação aqui do porto, e quais os planos para que isso não afete? Olha, apenas se sanções econômicas fossem levantadas, né? Caso contrário, eu acho que continua dentro da normalidade. O mundo todo tem que continuar vivendo. O Porto de Santos, no passado, dá prejuízo de 500 milhões por ano, agora está dando lucro. Está num projeto aí de privatizar algumas áreas. O taxismo vai estar aqui em março, anunciando aí o início de um sonho do Guarujá e Santos, que é um túnel ali submerso. Então, para a região aqui, por enquanto, está tudo bem. Só temos boas propostas, boas notícias para dar para vocês. Olha, esse conflito não interessa para ninguém. Eu não acredito que ele vá se prolongar, até pela diferença bélica de um país para outro. A gente espera, obviamente, que outros países, né, da OTAN não potencializem esse problema que está para ser resolvido no momento. Próxima pergunta, Vanessa Potis, Santa Cecília. Boa tarde, presidente. A minha questão é a seguinte: caso essa guerra se perdure, né, quais os prejuízos que isso pode trazer para o nosso país? Olha, se a guerra estiver bem localizada, o que vidas, né, a gente não vai dizer se são poucas ou muitas, vidas são vidas, né? Mas se ela se ampliar com possíveis barreiras comerciais, o problema do Brasil vai ser sério. O mundo todo vai ter mais que inflação dos alimentos, vai ter desabastecimento. E pode ter certeza que entendo que a maioria dos chefes do mundo pensa da mesma maneira que eu estou pensando, querem solução do caso. Não querem ali faturar politicamente, dizer que ele está preocupado e o outro não, porque as consequências serão gravíssimas. Olha as consequências da política do fica em casa, a economia a gente vê depois. Inflação, tá? Em especial nos alimentos e combustíveis. Não queremos isso. Se a gente fazer o auxílio emergencial em 2020, nós teremos 40 milhões de pessoas que não teriam como conseguir o mínimo para a sua sobrevivência. Olha as consequências. Os problemas sociais que podem ter no Brasil. Simplesmente insanáveis. Então, um possível agravamento desse conflito, se entrar em outros países, vai ser muito mais danoso, economicamente falando, do que até a questão da própria pandemia. E deixa bem claro, o vírus mata, a fome também mata. E mais ainda. Próxima pergunta, Lucas Melo, Estadão. Boa tarde, presidente. Eu queria saber se você acha que os interesses comerciais do Brasil com a Rússia estão acima de possíveis sanções que a Rússia possa ter. Os interesses comerciais passam havendo sanção ou não. Estão interligadas as coisas. Você pode ver, como disse, a Alemanha não aceita a sanção em cima do gás. Assim como quase toda a Europa, da nossa parte. Nós somos ali numa cadeira não permanente, mas se nessa nova projeto de resolução entrar coisas que possam agravar a nossa situação com a Rússia, deixa bem claro, o nosso voto será decidido aí quando se fechar
a resolução e vou para a votação. Próxima pergunta, Fernanda Burger, Record Santos. Presidente, Fernanda Burger, Record Santos. Em relação aos brasileiros que ainda estão na Ucrânia, a própria embaixada disse que eram cerca de 500 no início da guerra. Muitos já saíram, eu queria que o senhor falasse primeiro como é que está a situação, se ainda outros encontram-se em situação de risco, e se de repente a embaixada não poderia, até pelas informações mais privilegiadas que o senhor teve recentemente na Rússia, ter orientado os cidadãos brasileiros na Ucrânia a terem deixado o país antes da guerra? Olha, desde o primeiro momento, nós disponibilizamos via mídias sociais e telefone como o pessoal deve proceder. Para você deslocar dentro do território ucraniano as pessoas, não é fácil. Primeiro, está com crise de combustível. Outra, não basta você ter combustível se ao longo do percurso essa viatura, esse ônibus possa vir a ser atacado por quem quer que seja. Então não é fácil esse deslocamento. Agora, vários passados sem ajuda nossa, outros com ajuda nossa, e estão em outros países, que não têm o seu espaço aéreo fechado. Então, conforme acertado com o comando aeronáutico, temos 2 KC-390 prontos para decolar para lá, bem como pode Itamaraty via o nosso ministro Carlos França alugar aviões para trazer esse pessoal para cá. E por que não mandamos os aviões aí? Estamos aguardando saber se eles querem retornar para cá. Porque eles podem estar aguardando, né, a situação se normalizar e voltarem para a Ucrânia. Próxima pergunta, Klaus Richmond, Folha de São Paulo. Presidente, eu queria entender melhor como que vai se dar essa operação para a retirada dos brasileiros. Eu explico. Tem relatos, né, de brasileiros, e não só brasileiros, que estão sendo barrados na fronteira. É uma questão que ainda gera dúvidas, como de fato, né, o Brasil conseguirá trazê-los. E outra questão, se o senhor, vendo, né, que essa guerra, né, se posicionando dessa forma, se o senhor condena a ação do Putin. Condena? A ação do Putin. Não, no próprio resolução, inicialmente, posso te dizer uma coisa. Primeiro, tinha a palavra condenação. O Brasil trabalhou ativamente nessa questão. Se você olhar para a resolução, não existe a palavra condenação. Trabalho ativo por parte do Brasil, da nossa diplomacia. E eu estou agindo, obviamente, junto com o ministro Carlos França e junto com o ministro Braga Neto da Defesa nessa questão. Se tiver brasileiros, né, como tem 2 uruguaios, se não me engano, 1 equatoriano, nesse grupo que vazou agora há pouco lá, nós vamos, havendo vaga, eles entrarão com nossos aviões. Agora, problema de fronteira, eu não acredito que se bloqueie a fronteira, porque é uma questão humanitária. Nenhum país quer expor vidas por uma guerra, ainda mais gente de fora. Obviamente, quem é da Ucrânia, isso aí compete ao respectivo presidente Zelensky, né, tratar desse assunto ou não. Eu não acho que ele queira prosseguir numa guerra de infantaria, basicamente, né, com tanques. Não acredito. Última pergunta, Paulo Mansur, SBT Campinas. Paulo Mansur, do SBT. A Argentina não tem base, embaixada na Ucrânia. O senhor poderia ajudá-los se eles pedissem? Todos os sul-americanos têm acertado com o Carlos França, né? Nós estamos à disposição. Se for para a nossa embaixada, vamos alojá-los lá e pretendemos colaborar no transporte desse pessoal para cá. Se eu não me engano, acho que o Equador é uma centenas. Não é fácil, custa caro para a gente, mas nós vamos medir os esforços em ajudar nossos irmãos aqui da América do Sul. Pode ser Argentina, inclusive, não tem problema. Pode fazer uma pergunta, presidente?